Todos no convés! Quero dizer, olá, eu sou a Maide, da Irlanda. Meu pai e eu morávamos em uma pequena vila de pescadores em uma ilha. Minha infância foi bastante incomum. Havia muitos tubarões na baía onde morávamos, e eu até dava de comer na boca deles. Eles eram basicamente meus animais de estimação, minhas fofuras sanguinárias. Muitas vezes eu navegava com meu pai em sua traineira. Ele me ensinou a navegar guiada pelas estrelas e a dar todos os tipos de nós. À noite, eu sentava no convés e ouvia suas histórias de marinheiro. Papai conhecia muitos deles. Eu adorava quando ele fingia ser um velho pirata. Pai, me conte de novo a lenda do pescador fantasma. Yo ho ho ho! Tudo bem então. Era uma vez um pescador que foi traído por seus amigos e se perdeu no mar. Ele jurou que um dia voltaria para dar uma lição àqueles traidores. Desde então, seu fantasma com uma capa amarela e um gancho no lugar da mão aparece sempre que ocorre uma injustiça e pessoas más enfrentam sua ira. Legal! Eu gostava de juntar conchinhas e fazer pulseiras e enfeites de cabelo com elas. Não havia lojas na nossa ilha, então eu também fazia as roupas que completariam os looks que eu estava tentando criar. Por um lado, eu gostava da minha vida. Liberdade e brisa fresca. O que mais eu poderia precisar? Mas por outro, eu sabia que não conseguiria nada se permanecesse ali. Não havia uma única faculdade em nossa ilha. Eu queria me formar e ser alguém na minha vida, mas para isso eu teria que me mudar para a cidade. Um dia, o destino me deu a chance de realizar meus sonhos. Naquele dia, minha mãe apareceu de repente em nossa casa. Eu era ressentida com ela porque ela me deixou e se mudou para a capital anos atrás. Quase nunca conversávamos. Por que você tá aqui? Não é como se você ligasse pra mim. Maide, isso não é verdade. É que viver numa ilha tão pequena me fazia infeliz. Sim, claro. Eu não estava interessada nas desculpas dela. Ela disse que iria me levar para a cidade com ela e me mandar para uma boa escola. Aqui você parece um peixe sem água. Se você se mudar para a capital, terá muito mais oportunidades. Embora não fôssemos próximas, era uma oferta tentadora. No entanto, eu não queria deixar meu pai para trás. Porém, como ele queria o melhor para mim, ele deixou eu ir com a minha mãe. Estou com medo. E se a vida lá for muito diferente? Lembre-se, querida, quem já navegou pelo mar não tem medo de poças rasas. Você tem um tubarão de estimação, pelo amor de Deus. Não há nada que minha Maide não possa fazer. Obrigada, pai. Eu o abracei e me despedi da ilha. Era hora de começar uma nova vida. O apartamento da minha mãe não era grande e ela não parecia estar ganhando muito dinheiro. Imagine minha surpresa quando descobri que ela estava me mandando para uma escola particular cara. Algo não estava certo. Onde você conseguiu dinheiro para isso? Você roubou um banco? Não seja boba. Apresse-se, você não vai querer se atrasar para a aula. Eu queria causar uma boa impressão nos meus colegas e fazer muitos amigos. Infelizmente, parecia que eu estava em algum tipo de fábrica de clones. Sério, todas as garotas tinham os mesmos penteados da moda e usavam as mesmas roupas das últimas coleções. Em vez de conversarem, elas não tiravam os olhos de seus celulares, ouviam música e apenas ocasionalmente trocavam algumas palavras genéricas. Você já assistiu a nova série da Netflix que te mandei? Sim, achei incrível. Legal. Obviamente, eu rapidamente me tornei o centro das atenções. Eu me destaquei e logo percebi que não era uma coisa boa. Duas garotas populares chamadas Lulu e Erin me encararam como se eu fosse uma pintura em um museu. Nossa, suas joias são tão únicas. Do que são feitas? Conchas. Uau, assim como pedras preciosas? Ah, você tá brincando? Quem é o designer? Eu sou. Eu sou? Nunca ouvi falar. Digo, eu mesma as fiz. As duas meninas eram muito bonitas, mas era óbvio que não eram das mais inteligentes. Dei uma pulseira para cada uma delas. Elas imediatamente tiraram um monte de selfies e as postaram nas redes sociais. Depois disso, fomos para a sala de aula. Havia lendas sobre a crueldade do nosso professor de história e logo entendi o porquê. Vamos fazer um teste surpresa, ho ho ho. Ele até ria como um vilão. Meus colegas sussurraram uns para os outros que aquele bastardo provavelmente queria que eles fossem reprovados e tivessem que estudar durante as férias. Decidi salvar a todos. Havia um aquário na sala de aula. O professor aparentemente gostava de peixes. Chegou a minha hora de brilhar. Comecei a listar curiosidades sobre os peixes, depois dei alguns nós e até contei para a turma a lenda do pescador fantasma. Todos ouviram boquiabertos. Ficamos tão animados conversando que o professor esqueceu completamente do teste. Depois da aula, meus novos colegas me agradeceram pela ajuda. Erin e Lulu disseram que queriam ser minhas amigas. No começo eu fiquei nas nuvens, mas ao pensar no meu primeiro dia na escola, a caminho de casa,
Percebi que os sorrisos delas pareciam falsos pra mim. Por que essas belezas iriam querer ser amigas de uma esquisitona como eu? Elas definitivamente não estavam tramando algo bom. Queria pedir um conselho à minha mãe. Afinal, ela sabia melhor do que eu como se relacionar com os habitantes locais. Mas ela estava ocupada. Mamãe parecia levar uma vida dupla. Ela desaparecia por dias e nunca tinha vontade de falar comigo quando estava por perto. Maid, você não consegue resolver isso sozinha? Estou exausta. Você roubou um banco de novo? Minha mãe nem se prezou a me responder. Ela estava muito ocupada roncando no sofá. Sua indiferença fazia meu sangue ferver. Por que ela quis que eu fosse morar com ela se ela nem se importava comigo? Eu me senti um peixe fora d'água. Então fui dar uma volta para me distrair. Mas adivinhe só, eu me perdi e tive que pedir informações a uma estranha sobre como chegar em casa. É do outro lado do meu clube de teatro. Vamos lá, eu te mostro. O nome dela era Ingrid e ela era linda como uma deusa do mar. Enquanto caminhávamos, ela me perguntou por que eu estava tão deprimida. Não consegui não contar à minha nova amiga que eu havia me mudado recentemente e que nada parecia certo desde então. Mamãe não se importava comigo e eu me sentia como uma alienígena na escola. Lulu e Erin me parecem suspeitas. Dizem que gostam de como eu sou única, mas eu não confio nessas rainhas do baile. Lulu e Erin. Esses nomes me soam familiares. Você estuda em uma escola particular? Sim. Você está encrencada então, Maid. Minha irmã também estudava lá. Lulu e Erin agiam como se quisessem ser amigas dela. E então pregaram uma peça tão cruel nela que ela teve que mudar de escola. Cuidado com essas bruxas. Eu sabia que não podia confiar naquelas cobras. A Ingrid me ajudou a encontrar o caminho de casa e me ofereceu algumas aulas de estilo. Sem ofensa, mas você se destaca demais. Vou te ensinar como estar na moda e ser popular. O que você acha? Avante, capitã! Nem mais uma palavra, estou dentro. Lição número 1. Chega de expressões de marinheiro. Trocamos números e combinamos de nos encontrar mais tarde. No dia seguinte, na escola, Lulu e Erin estavam agindo de forma amigável novamente. Mas agora eu sabia como elas eram. Seu cabelo está tão lindo e brilhante. É uma peruca feita de algas. Sério? Precisamos de uma também. Que performance! Elas fingiam ser cabeças de vento, mas na verdade eram calculistas e astutas. A Erin de repente tirou um ingresso da bolsa e me entregou. Vou dar uma festa no cruzeiro do papai no próximo fim de semana. Maid, você é tão legal e conhece tantas histórias interessantes, eu ficaria muito feliz se você viesse. Tive a sensação de que elas iriam tentar me pregar alguma peça naquela festa. No entanto, eu ainda não queria que a Erin e a Lulu percebessem que eu não estava mais me enganando. Então aceitei o ingresso. E estarei lá. Incrível! Oba! Naquela tarde, saí com a Ingrid novamente. Como prometido, ela me ajudou a me transformar. Logo eu parecia melhor do que a Lulu e a Erin juntas. Agora, todos os meninos vão se apaixonar por você. Ela me ajudou a criar contas nas redes sociais e explicou quais fotos postar para conseguir mais curtidas. A Ingrid até me disse de quais músicas e filmes eu deveria gostar se quisesse ser popular. Eu queria agradecer a minha amiga e resolvi contar a ela a história do pescador fantasma. Isso é tão assustador. Todo mundo na escola gostou. Eles só estavam brincando com você. Antes de ir pra casa, mostrei os ingressos para a Ingrid e disse a ela que a Erin havia me convidado para a festa. Provavelmente te convidaram para tirar sarro de você. Se eu fosse você, eu fingiria que esqueci. Eu estava pirando pensando nisso e eventualmente amassei aquele ingresso estúpido e joguei fora. No dia seguinte, usei minhas roupas novas para ir à escola. A Lulu e a Erin devem ter percebido que eu não era mais alguém que elas podiam intimidar, porque elas ficaram olhando para mim como se eu tivesse peidado na cara delas o dia todo. Maid, você está meio... não mais incrível? Nada bem. No entanto, meus outros colegas gostaram do meu novo visual e começamos a conversar sobre os últimos programas de TV. Eu virei o centro das atenções. As rainhas da escola continuaram olhando pra mim. Elas bufaram e fingiram que eu não estava ali. Mais tarde, a Ingrid me ligou pra saber como os meus colegas reagiram ao meu novo visual. Eu contei a ela que todo mundo, menos a Lulu e a Erin, adoraram. Elas só estão com inveja porque você está mais bonita que elas agora. Essas idiotas aspirantes têm medo que você tome o trono delas. Minha amiga me deu outro conselho importante. Lembre-se, Maid, use sempre uma máscara e não confie em ninguém. Você precisa ser um tubarão para sobreviver na cidade. Isso era uma droga. Eu esperava fazer amigos de verdade e não queria me tornar uma garota bonita e arrogante. Olhei em volta e percebi que havia me tornado mais um clone com roupas de moda e perdida na minha essência.
Eu queria falar com a minha mãe, mas adivinhe, ela havia deixado um bilhete dizendo que voltaria pela manhã. Essa foi a gota d'água pra mim. Toda essa mudança foi uma ideia idiota. Decidi desistir e voltar pra ilha. Mandei uma mensagem pra minha mãe dizendo que estava cansada de me sentir indesejada e voltei pra ilha no mesmo dia. Maid, mas e seu futuro? Você poderia ser bem-sucedida na cidade. O preço é muito alto. Eu não quero me perder. Prefiro morar em nossa pequena ilha. Pelo menos aqui todos são sinceros e livres. Coloquei roupas comuns e respirei fundo pela primeira vez em dias. A Ingrid fez um bom trabalho, mas aquele visual de modelo não era pra mim. Mamãe me ligou uma dúzia de vezes pra perguntar por que eu fui embora, mas não atendi porque estava brava com ela. Alguns dias depois, papai e eu fomos pescar em sua traineira, como sempre. De repente, recebemos um aviso sobre uma tempestade que estava se aproximando. Estávamos prestes a voltar quando notei um barco solitário no mar. A Irene e a Lulu estavam sentadas nele, tremendo de frio. Santo Poseidon! Socorro! Papai e eu navegamos até o barco delas e ajudamos as meninas. Seus dentes rangiam de frio e medo. O que vocês estão fazendo aqui? Elas disseram que estavam se divertindo no cruzeiro, mas quando a festa estava a todo vapor, o pescador fantasma, com a mão de gancho, apareceu e as fez entrar naquele barco. Dá pra acreditar? A lenda era verdadeira, afinal? As meninas nos pediram para levá-las à cidade, mas papai disse que uma tempestade estava se aproximando e que teríamos que esperar na ilha. Logo, o céu ficou coberto de nuvens e o mar com ondas altas. Felizmente, chegamos à costa antes de que fosse tarde demais. O vento forte derrubou a fiação em vários lugares. Ficamos sem energia e sem sinal de celular. A última coisa que eu queria era passar o fim de semana com aquelas princesas mimadas. Eu praticamente podia ouvi-las choramingando. Como vou postar no Instagram se não tem internet? Quero ir ao Starbucks. Mas a Irene e a Lulu me surpreenderam. As meninas olharam ao redor da minha casa com interesse e ficaram fascinadas. Nossa, que tecido lindo. Quero um vestido feito disso. Isso é uma rede de pesca. Usamos para pegar peixe. Tivemos uma conversa franca e descobri que elas não estavam planejando pregar uma peça em mim. A Irene e a Lulu podiam não ser as lâmpadas mais brilhantes da árvore de Natal, mas eram fofas e sinceras. Gostamos do quão diferente você era e de sempre ter uma história pra contar, era incrível. Mas aí você mudou do nada e ficou igual a todo mundo, ficamos desapontadas. Percebi que eu não deveria ter tentado me encaixar tão desesperadamente. Elas me aceitaram quando eu estava sendo eu mesma. As meninas e eu tivemos um ótimo fim de semana na ilha. Eu as ensinei a pescar e lhes mostrei a Baía dos Tubarões. Apesar de sermos bem diferentes, nos tornamos amigas de verdade. Logo o sinal voltou e minha mãe me ligou novamente. Eu finalmente estava pronta para falar com ela. Maid, por que você fugiu? Porque você não se importava comigo nem com os meus problemas. Isso não é verdade. Eu estava fazendo de tudo para sustentar você. Acontece que minha mãe estava sempre ausente e exausta porque ela estava trabalhando em 3 empregos para conseguir pagar a minha escola cara. Eu não te contei para você não se sentir constrangida. Mãe, me desculpa, pensei que você estava levando uma vida dupla. Meus pais e amigas me incentivaram a voltar para a cidade e terminar a escola. Mas eu não queria que minha mãe trabalhasse tanto, meu pai também não tinha tanto dinheiro. Mas então, a Irene e a Lulu tiveram uma boa ideia. Você faz joias lindas com conchas. Te ajudaremos a criar um site para vender os seus trabalhos. Isso era brilhante. Eu nunca teria pensado nisso. No final, decidi voltar para a escola. Todos os mal-entendidos foram resolvidos, mas a coisa com o pescador fantasma continuava me incomodando. Quem trouxe a velha lenda de volta à vida e assustou a Irene e a Lulu? Papai nos levou para a cidade e me deu um conselho antes de voltar. Lembre-se, mar calmo nunca faz bom marinheiro. Você pode tudo, Maid. Obrigada por sempre acreditar em mim, pai. No dia seguinte, antes da escola, decidi passar na casa da Ingrid e contar a ela que estávamos erradas sobre Lulu e Irene. Ela não estava esperando visitas e ficou claramente confusa quando me viu. Maid, achei que você tivesse voltado para sua ilha estúpida. Quer dizer, é tão bom ver você. Foi quando eu vi a fantasia do pescador fantasma atrás dela e o ingresso que eu havia jogado no lixo. Ora. Chegar ao fundo naquele mistério não foi tão difícil quanto eu pensava. A Ingrid disse que era apenas uma fantasia de seu clube de teatro e me expulsou de sua casa. Ela estava claramente nervosa. Até mais. Ela tinha me usado para se vingar da Lulu e da Irene pela maneira como elas trataram sua irmã. Na escola, perguntei às meninas sobre isso e descobri a verdade. Acontece que a Ingrid não tinha nenhuma irmã. Ela costumava estudar na nossa escola chique e era a maior valentona de lá.
Achávamos que ela era nossa amiga, mas a Ingrid apenas nos usou. Ela nos tratava como suas servas. Aquela snob transformou a vida de todos em um inferno. Em certo momento nos cansamos disso, nos unimos e pedimos a transferência dela para outra escola. Então é por isso que a Ingrid estava tão brava. Ela não queria que eu me desse bem com seus ex-amigos. Depois que ela descobriu sobre a lenda e a festa no cruzeiro, ela tirou meu ingresso do lixo e foi até lá para assustar seus ex-colegas. Acredita nisso? Ela era a verdadeira cobra esse tempo todo. Decidi dar uma lição na Ingrid. Para isso, liguei para ela e contei que a Lulu e a Erin iriam dar uma festa na praia. A garota acreditou e apareceu com a fantasia assustadora de pescador fantasma. Ela esperava estragar outra festa, mas ela simplesmente fez papel de trouxa. Desta vez, todos sabiam quem estava por trás da máscara. Começamos a rir e a filmá-la. A Ingrid perdeu o controle e fugiu, humilhada. Nunca mais ouvimos falar dela depois disso. Eu me tornei popular na escola e encontrei amigas leais. O mais legal é que eu só consegui isso porque parei de tentar ser alguém que eu não era. Ser verdadeiro consigo mesmo é o que mais importa. A propósito, minhas joias fizeram o maior barulho. Quero abrir minha primeira boutique em breve. Incrível, né? Você quer que seus sonhos se tornem realidade? Então se inscreva no canal, curta esse vídeo e me conte sobre seus desejos mais íntimos nos comentários abaixo.